a primeira do seu rádio. Integração FM. Chegaram os novos lançamentos da Girando Sol. Tira Limo e limpa vidros Girando Sol. O Tira Limo com uma fórmula potente que limpa e desinfeta os rejuntes e diversas superfícies resistentes ao cloro. E o Limpa Vidros, que oferece limpeza e o brilho ideal para vidros e janelas. É a Girando Sol trazendo mais soluções para os seus ambientes. Prazer em estar Girando Sol. Cuidamos de cada cantinho da sua casa. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, aos nossos convidados. Estamos iniciando o nosso 66º programa Momento do Turismo no Vale. Hoje estamos aqui no Vale do Arroio Grande, aqui no interior do município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Não estamos nos estúdios da Rádio Integração FM. Quem nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, vai se encantar com tudo aquilo que a gente vai poder mostrar. Quem nos acompanha pela rádio também vai poder ouvir belas histórias, de muita história, de muita cultura, de muito turismo, que vão ser contadas aqui ao longo do nosso programa. Estaremos juntos até às 13 horas, então fiquem conosco, que nós vamos então hoje falar aqui do Vale do Arroio Grande. Quem são os nossos convidados? Heloíse Rames, Euclides Scheidt, também a Sandra Petzol, que é do Camping Arroio Grande, e a Júlia Rodrigues da Silva, proprietária do Mercado Arroio Grande. Então, são todos os nossos convidados aqui de Arroio Grande, que depois, na sequência, também vão fazer aí a sua saudação inicial. O tema do nosso programa de hoje, Vale do Arroio Grande, seus atrativos turísticos, culturais e históricos. Lembramos que este programa ele tem o apoio da Anne Decor House, especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Localizada no centro da cidade de Arroio do Meio, no telefone de contato 3716-2111. Experimente os lançamentos Tira Limo e Limpa Vidros da Girando Sol.
Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. Sicredi, juntos pela região. E também temos o apoio do Ritz Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo, e à noite, de quinta a domingo, com pizzas, picados, porções e lanches, localizado então na entrada da cidade de Arroio do Meio, no telefone de contato 3716-2022. Queremos agradecer aos nossos apoiadores que estão nos permitindo chegar aí ao nosso 66º programa Momento do Turismo no Vale. Iniciamos lá em outubro de 2022, passamos então todo o mês de 2023 com os nossos programas de turismo aqui no Vale do Taquari, alguns programas que a gente fez nos estúdios da Rádio Integração, outros que a gente visitou vários empreendimentos aqui de Arroio do Meio, mas também de todo o Vale do Taquari. Estamos, então, agora 2024, já no mês de fevereiro, segundo mês do ano, aqui no Vale do Arroio Grande, para compartilhar com vocês que nos acompanham essas experiências aí de história, de cultura e turismo no Vale do Arroio Grande, aqui em Arroio do Meio. Vamos iniciar, então, o nosso programa. Nós vamos pedir, então, que os nossos convidados façam aí a sua apresentação, a sua saudação inicial. Começo aqui com os nossos anfitriões. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração, a Marlise, a Júlia, a Sandra, a Euclides. Eu sou a Heloíse Rames, eu sou moradora de Arroio Grande a minha vida toda, então nasci aqui, permaneci sempre aqui. Atualmente sou professora na escola aqui de Arroio Grande, Escola Duque de Caxias, já fui professora da Sandra, da Júlia, já fui colega de profissão também da Marlise, e continuo na ativa e também trabalho na Escola Bela Vista, no turno da tarde, então, e no turno da manhã aqui em Arroio Grande. Mas sempre fui uma pessoa muito ativa e muito participativa nas atividades comunitárias. Durante os nossos estudos, quando depois estaremos falando do nosso livro, a gente confirma que quando se nasce numa comunidade do interior, o nosso contato inicial sempre é a casa da família, os vizinhos, a igreja e a escola. E esse foi sempre o nosso convívio, e a gente se criou e evidencia isso nas nossas atitudes, nos nossos gestos e nas nossas ações, ainda hoje, cuidando e zelando pela história da nossa comunidade, e assim, participando do município de Arroio do Meio. A Heloíse ainda não falou sobre isso, mas eu quero registrar que o grupo Conversando sobre Turismo iniciou não sei exatamente em que ano, mas 2013 por aí, eu acredito, 2012, 2013, e a Heloíse sempre foi muito ativa. Sempre, né? O grupo Conversando sobre Turismo era um grupo, então, que, na época, quando eu estava na Secretaria da Educação e Cultura, já participava, e também como vice-prefeita na nossa gestão. Então, esse grupo era um grupo voluntário de pessoas que falavam sobre turismo, né? Evidenciando e buscando evidenciar o que Arroio do Meio tem para mostrar, o que Arroio do Meio tem para dizer e conquistar turismo na região ou no município. E isso a gente traz junto ainda, né, essa vontade de estar participando da história do turismo do município. Eu achei bem importante fazer esse destaque, porque em 2022, quando a gente começou, né, a nossa atuação no turismo, eu também iniciei participando mais ativamente desse grupo, e ele continua ativo hoje, ele continua se reunindo, ele continua sendo também um espaço para conversar sobre turismo, onde as pessoas podem compartilhar ideias, sugestões, opiniões. E então, eu acho que é justo a gente fazer esse destaque aí para a Heloíse. Obrigada, Heloíse, por ter aceito o convite, por abrir as portas dessa casa, que depois ela vai nos dizer como é que é o nome dessa casa. É a casa da Heloíse e da Euclides, mas ela tem um outro nome que depois, na sequência, a Heloíse certamente vai compartilhar com a gente, ou Euclides, enfim. Então, boa tarde, eu sou Euclides Scheidt, às vezes me chamam de Kiko também, né? Mais conhecido como Kiko, vamos combinar, né? Então, acho que isso também é uma marca sua. E eu sou morador de Arroio Grande, né? A minha família é daqui, o meu bisavô, quando veio da Alemanha, se instalou aqui, e a gente está morando aqui. Então, sempre eu acompanho a vida de Arroio Grande, e eu sempre digo que estamos no vale mais bonito do mundo, né? Que é Arroio Grande, né? É só olhar para o verde na volta, as montanhas não tem iguais, né? Que nem Arroio Grande.
Muito bem. Não, e lembrando, né, Euclides, a gente deve ter também, nós temos também algo em comum, né, um grau de parentesco, porque a minha mãe também, né, ela é o meu avô, enfim, é Shai, né, por parte de mãe, e isso também cria, né, uma empatia, né, e cria uma simpatia também, e um reconhecimento por todo esse trabalho que vocês fazem aqui no Vale do Arroio Grande, que a gente sabe que hoje tem esse destaque, porque tem pessoas como vocês que acreditam, que apostam, que estudam e que tornam esse vale tão significativo aqui no nosso município, seja na questão cultural, histórica, econômica também, turística, a gente vai ter religiosa também, né, toda a parte da religiosidade, e sobre isso a gente vai poder ir falando, então, ao longo do nosso programa. Isso? Isso aí. Seguimos aqui, então, com a apresentação da Sandra e da Júlia. Podemos começar por ti, Sandra? Pode ser. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marlise, Júlia, Heloíse, Euclides. Mais uma vez estamos aqui na rádio, né? Eu hoje falando, então, sobre o camping, mas hoje, especialmente, muito feliz com esse convite, principalmente por estar aqui na casa da Heloíse, a minha primeira professora que eu tive aqui no Sul, na nossa vinda do Paraná para cá. Isso fazia alguns anos, né? Não nos achando velhas, né? Mas assim, ó, é de uma alegria muito grande hoje poder participar desse programa aqui junto com a Elo. Venho então, como disse, falar daqui a pouco, em seguida a gente vai estar falando mais sobre o camping, né? E é isso aí. Vou passar para a Júlia, e a Júlia então, pode falar sobre o mercado. E assim, a Sandra já é quase sócia da rádio, né? Da Rádio Integração, sempre nos apoiando, né? Também divulgando o nosso trabalho. E sempre é bom a gente ter esses parceiros, né? E a gente poder falar de turismo e encontrar pessoas tão encantadas, né? A Sandra é uma pessoa que sempre é tão encantada, né? Pelo empreendimento da família. Quando as pessoas, enfim, frequentam, a gente tem recebido muitos elogios, né? Da simpatia, da forma como vocês têm um atendimento, daquilo que vocês oferecem, mas depois a Sandra vai poder falar sobre isso. Boa tarde a todos, eu me chamo então Júlia Rodrigues da Silva, sou proprietária do Mercado Arroio Grande, sou formada em pedagogia também, no finalzinho do ano passado até atuei na área como monitora na Escola da Barra do Forqueta. E eu quero primeiramente então agradecer o convite da Heloíse e da Marlise também. E depois, como a Sandra já falou também, eu vou contar um pouquinho então da história do Mercado Arroio Grande. Então, como que a gente chegou até ali e o que a gente pretende fazer daqui para frente. Que bacana. Não, e lembrando que nós aqui estamos entre professores, né? Colegas professores, isso é muito bom, porque isso também mostra o quanto se pode, de fato, né, empreender, né, mas também não perder as suas essências, né? Então, o magistério, enfim, ele também nos aproxima isso das pessoas e desperta, acho que essa curiosidade nas pessoas, essa vontade de empreender também. E isso nós também queremos sempre deixar aí uma dica para os nossos ouvintes. Mas antes eu falava do espaço, do lugar onde nós estamos, que é no Vale do Arroio Grande, na residência, então, do Euclides e da Heloíse, mas que tem um nome, né? E a Heloíse ou Euclides, enfim, antes da gente seguir, vão nos explicar um pouco sobre isso, né? Que espaço é esse onde nós estamos, neste momento, né, fazendo esse nosso trabalho sobre turismo. Bom, vou começar contando, mas o Kiko também vai ter que ajudar, porque, afinal, né, o projeto é juntos. Nós estamos na Hammes House, que significa Casa Hammes. Né? Essa casa ela foi construída em 2021. Ela é toda carregada de simbologia, de significado para nós, porque ela é uma reconstrução. Ela é reconstrução da casa dos meus pais, é a casa onde eu me criei, onde eu cresci, namorei, e depois de casada que eu vim para cá. Mas, enfim, essa casa ela tinha uma estrutura, construção em chaimel,
e meus pais optaram, então, por construir uma casa nova, e nós tínhamos que decidir o que fazer com essa casa que ficou abandonada, né? E, como eu disse, a gente tem muito essa sensibilidade, essa questão da sensibilidade para a história, e decidimos, então, demolir aquela casa e fazer uma reconstrução aqui, usando praticamente todos os materiais possíveis de serem reutilizados, para construir a Hammes House. Esse Hammes House também surge junto com todo o nosso vínculo com o Círculo de Amigos de Boppard, porque os Hammes vêm de Oppenhausen, né, que é vizinho, a comunidade de Boppard, né? E então nós construímos essa estrutura, o arquiteto e engenheiro foi o próprio Kiko. Mais uma forma de apresentação, né? Isso aí. E então aqui nós estamos na parte de baixo da casa e nós temos ainda a parte de cima, o segundo andar, então vamos chamar assim. Sendo que todo o assoalho ele foi reaproveitado da casa dos meus pais, as madeiramas, os tijolos, toda essa parte é reutilizada, o piso aqui, tem parte da casa que então era dos antepassados do Euclides, então é uma reconstrução mesmo e com muita história. Então, na parte de cima nós temos a marcenaria, que é uma herança do Kiko, do seu antepassado, Matias Kerbes, que foi o primeiro morador aqui, dessa terra aqui, em 1882. Eu ia perguntar, 1882, eles se estabeleceram aqui, a casa ficava logo aqui abaixo, e nós temos muitas partes da nossa casa que nós moramos hoje, não aqui na Hammes House, na outra casa onde a gente mora mesmo. Que é aqui do ladinho, que é aqui do lado, ela também tem muitas partes que ainda foram feitas pelo próprio marceneiro Matias Kerbes. E o Kiko, depois de aposentado, já antes treinava, mas hoje já está mais habilitado, mas assim, só para já deixar bem claro, não façam pedidos, porque eu estou na lista de muitos pedidos e eu preciso esperar bastante para ser atendida, mas um dia vem. Então, essa casa é isso, né? Então, além da obra, a gente guarda aqui muitas peças, muitos objetos que fazem parte da história, ou da família do Euclides, ou da minha família. Então, desde quadros, desde fotos, desde livros, nós temos um armário aqui, logo ao lado, é uma biblioteca bem antiga, de acervo muito rico, de cadernos, ainda da mãe do Euclides, que lá dos inícios dos anos de 1900, mas nós temos livros muito mais antigos também, objetos também da família, inclusive utensílios domésticos que vieram quando migraram, né, da Alemanha. Então, é um acervo muito grande e nós zelamos muito por ele, cuidamos deles, mas cuidar também é saber a história, e esse é o nosso grande, né, desafio sempre, de conhecer a história de tudo que está aqui, não simplesmente ser uma decoração ou objeto guardado. E eu tive a oportunidade ou a felicidade, né, acho que há 2 anos atrás, né, a gente fez fizemos aqui comemorei o meu aniversário, acho que eu posso dizer isso, nessa casa, nesse espaço aqui, e a gente fez uma experiência maravilhosa de conhecer um pouco da história, conhecer os diferentes ambientes, os diferentes espaços, inclusive o espaço aí da marcenaria, foi palco aí de uma atividade, né, foi muito divertido. Então, acho que é isso, assim, a gente sente a energia do lugar, a história do lugar, tudo muito preservado, e a gente poderia falar muito sobre esse espaço, sobre essa casa, mas eu vou pedir para a Heloísa, ou Euclides, ou o Kiko, enfim, falar um pouco daquilo que a gente visualiza. Eu acho que as câmeras conseguem mostrar, né, Alain, que parece uma escada, e eu gostaria que falássemos um pouco sobre isso, porque quem nos vê pelo YouTube e pelo Facebook pode estar se perguntando, mas, afinal de contas, o que é isso que a gente visualiza ali na parede? Isso é uma parte da escadaria que antigamente os primeiros, né, imigrantes chegaram aqui, eles construíam sempre com um teto alto e o sótão também era utilizado. E aí, como na época não tinha prego, eles entalhavam a madeira e encaixavam, né, as tábuas entre duas peças, como estão expostas ali. Quem sabe, se puder nos mostrar, né, de repente, não sei se a câmera consegue mostrar, acho que não, mas ele pode nos explicando e a gente pode ir... Isso, então você bota as duas peças em paralelo e vai encaixando uma tábua. Uma fica em pé e outra fica
né, atravessada, aí você vai pisando. E quando é que esses sótãos eram utilizados? Principalmente quando tinha um encontro de família nos Kerp, muita gente dormia no sótão. Então o pessoal tinha que subir, fazer aquele barulho, né, subindo característico, e a gente recuperou só as duas laterais, a parte do meio, quando a casa antiga, que foi construída em 1883, né? Faz algum tempinho já, né? Ela se perdeu. Então a gente restaurou, mas dá para ter uma boa ideia do trabalho que o próprio meu bisavô, né, era marceneiro, isso levava dias para entalhar, né, e aí era o serviço dele também. Depois ele também foi o primeiro professor aqui na Escola Duque de Caxias. Antes, quando você dizia, Luísa, da história da família, né, me parece que isso também tem a ver com a história da comunidade, né, aqui de Arroio Grande. Então, tudo aquilo que vocês contam, aquilo que vocês preservam, também faz parte da preservação da história local, dessa cultura, dessa identidade. E nós que falamos de turismo, a gente sabe o quanto isso para o turista é algo que é atrativo, porque as pessoas gostam de conhecer os locais, elas gostam de se divertir, mas elas querem também levar uma história, a marca desse lugar, né? E a gente poder hoje estar aqui em Arroio Grande, falar disso, é algo que nos agrada muito, que é muito significativo. E vocês têm isso muito presente aqui, em todas as, acho que todos os objetos. Está tudo aqui muito bem caracterizado e realmente representando essa história, né? A gente vê ali também, tem cestos de vime, né, que contam toda uma história. Nós estamos aqui também acompanhados, eu não sei se as câmeras conseguem mostrar, nós aqui na hora do almoço, né, olha, um cesto aí com um belo, né, com esse cacho de bananas aqui já praticamente a ponto aí de serem consumidos. Aqui a gente tem, né, as câmeras também conseguem mostrar as bolachas caseiras, e eu quero também mostrar, vamos ver se eu consigo pegar esse caderno aí de receitas, olha aqui, ó, receitas que abraçam. Olha que título mais sugestivo, né? Isso tudo tem a ver com família, com acolhimento, né? Nós estamos, eu sempre digo, no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento, né? Então, tudo que está aqui tem uma história e conta uma história, né? Então, não sei se da casa aqui teria mais algum detalhe que vocês gostariam de compartilhar. Não está pronto ainda o nosso projeto, ele é bem maior, né? Daqui a pouco a gente quer transformar isso aí num Bauerhof, né? Seria uma coisa como os primeiros imigrantes chegaram aqui. Então nós temos uma parte dos estábulos, aí uma partezinha do chiqueiro, uma partezinha do galinheiro, e as ferramentas, na época não tinha trator, não tinha motosserra, eram bem outras, e estamos ainda ajeitando, né? Então, aqui antigamente era um estábulo, a gente reuniu todas as partes reaproveitáveis, né, de uma casa e transformamos num pequeno centro de... Às vezes a gente joga uma carta também, né, o pessoal se encontra aqui. Olha, por falar em carta, eu disse antes, quando nós nos organizamos, que eu queria ficar aqui, bem perto aqui dessa mesa, né, que a Heloísa me disse antes que ela tinha uma função bem específica, né? Tu pode nos dizer qual é a função que tem essa mesa? Isso é uma mesa de apoio, né? Eu utilizei duas prensas, né, do antigo moinho de cana que todo colono tinha, e botei umas rodinhas, então ela é móvel, então a gente vai jogando, e geralmente acompanha um refri, né, às vezes uma cerveja, e aí não fica, né, estourando na mesa, que nós jogamos muito o Schofkopf, né, e o Schofkopf, às vezes, o pessoal fica violento, começa a bater na mesa. Tem isso! E aí a mesa de apoio, ela tem essa função, né? E até quando a gente iniciou o programa, disse, não, eu quero ficar aqui próximo, porque a gente sabe o quanto o jogo de carta, enfim, né? O baralho, como as pessoas costumam, já tem vários tipos e tal, acaba reunindo as pessoas, né? Então, acho que isso tem um pouco
pouco a ver também com o entretenimento dos nossos antepassados, e a gente sabe que isso ainda é muito tradicional aqui nas nossas comunidades, nos clubes, nos momentos de encontros de família, e aí, como ele dizia, né, isso também gera assim, aquele movimento, né, as pessoas se empolgam, né, às vezes elas ficam um pouco, né, até alteradas, né, em função daquela aposta que elas tinham, né, para aquele joguinho que não deu certo, mas a gente sabe que tudo isso é carregado de história, de sentimento, até de saudades aí dos seus antepassados, da sua terra natal, e aqui a gente encontra tudo isso, né? Antes tu estava falando que a gente fala em turismo e Arroio Grande tem muitas coisas para oferecer, só que a gente tem que também saber disponibilizar isso para o turista. Entendemos o turista não é aquele que vem lá da Europa, dos Estados Unidos, é o que pode vir do lado, pode vir de Lajeado, Arroio do Meio mesmo. Digamos que a gente tem uma igreja e uma cascata, né? O turista vem, olha a igreja, 15 minutos, vai à cascata, se molha um pouco mais, meia hora, mas ele quer passar o fim de semana. E o resto, daqui a pouco, não, pode ter um almoço, né? Depois vocês vão falar. Às vezes falta uma coisinha, às vezes pode recordar a história também no ambiente como era antigamente, né? Que a Júlia vai falar um pouco depois. E tem que ter alguém que conta a história também, né? Então, você consegue entreter e a gente até, né, a gente lançou o nosso livro em 15 de outubro, para que as pessoas também dominem uma pequena parte da história que contamos, né? Mas alguém pergunta quando é que Arroio Grande começou. Mais ou menos a gente definiu como o ano de 1872, dos imigrantes. A gente sempre tem que lembrar que antes havia, né, povos originários aqui, indígenas, então Arroio Grande começou a ser colonizado por imigrantes alemães há mais ou menos 150, 152 anos. E quanto mais gente sabe, então é uma forma de compartilhar essa história com a comunidade, né? Então, daqui a pouco surgem novas opções de entretenimento, de visita, de alguém se ocupa, né? E para oferecer isso para o turista. Temos muitos ciclistas entrando em Arroio Grande, né? Muita gente no fim de semana passeando, né? Quer dar uma voltinha. Então a gente tem que estar atento. Não pensar que o turista vai vir, né, do Rio de Janeiro, ele pode vir da cidade, pode vir da Bela Vista, né? E esse turismo a gente tem que levar em conta. Não, eu acho que é bem importante o que a gente tenta também fazer aqui no nosso programa Momento do Turismo no Vale, é justamente mostrar o potencial que a gente tem aqui no Vale do Taquari. As iniciativas que já existem, mas as possibilidades também de empreendimentos. A gente sabe que existem espaços, existem oportunidades para todo tipo de turismo também, né? Seja na parte do espaço aí de belezas naturais, na área da gastronomia, hospedagem, e a gente tem visto também que o turista ele busca alternativas, momentos diferenciados, né? A gente fala aí de experiências, seja na área da gastronomia, do entretenimento, e aí fica essa dica também, né? Para quem nos acompanha, para quem daqui a pouco quer começar 2024 aí empreendendo, para quem já empreende, a importância assim da gente estar atento a esses detalhes aí que o Euclides coloca. Nós falamos agora do livro, esse livro já foi lançado, né, no ano passado, em 2023, e eu gostaria que vocês falassem um pouco desse trabalho, porque é algo diferenciado aqui também no Vale do Arroio Grande, porque muitas comunidades, elas não conhecem, as pessoas, às vezes, da comunidade não conhecem a sua história, não sabem contar, né, e não sabem transmitir também todo esse legado que se tem, né? E a gente sempre diz, as pessoas precisam conhecer a sua história, precisam amar a sua história, para, enfim, passar também para as gerações seguintes, mas também para criar oportunidades, né? Então, e vocês têm isso muito presente, eu gostaria muito que vocês falassem um pouco sobre isso, para quem nos acompanha. Certo, no dia 15 de outubro, então, numa data simbólica, Dia do Professor, no ano de 2023, agora já foi no ano passado, parece que recém aconteceu, nós fizemos o lançamento do nosso livro, então, a Vale do Arroio Grande, 150 anos, Escola e Imigração Alemã, e foi uma data, assim, um dia muito histórico, muito simbólico, sim, para todos nós,
e quero dizer assim, evidenciar a importância desse trabalho para a Escola Duque de Caxias, pois foi no ano de 2012, quando a diretora Magda convidou ex-alunos da escola, na época estava a secretária de Educação, e envolvidos no projeto Escola Ativa, Escola da Terra, que era um programa do Ministério da Educação, que evidenciava escolas do campo, escola do interior, e um dos desafios era conhecer a sua história. E como a diretora sempre coloca, a diretora Magda, todas as escolas comemoravam seu aniversário e a Escola Duque de Caxias não tinha a data do seu início, ou pelo menos uma noção de quantos anos essa escola já existia na comunidade, sabendo que a escola inicialmente iniciou em casas, não com uma instituição, mas sim a preocupação das famílias alemãs em terem a possibilidade de seus filhos estudarem, não serem analfabetos, que era a grande preocupação das famílias, que os filhos aprendessem a ler e a calcular. Então, esse desafio, na época, o Euclides também, como ex-aluno, estava junto, juntamente com o Rui Berge, com o Guido Rames e o Gilberto Kreutz. E, nesse dia, ficou, assim, a provocação. Por que não um livro? Né? Olha que belo desafio. E hoje está aqui, temos aí Vale do Arroio Grande, 150 anos escola e imigração alemã. E foi um trabalho muito desafiador. Eu, como professora da comunidade já desde 1990, então dá para fazer os cálculos, né, Sandra? Sempre tive muito interesse, juntamente com os alunos, de conhecer a história da comunidade, me preocupando, juntamente com os alunos, com a escola, de preservar registros e preservar memória oral. Então, esse trabalho eu fui fazendo ao longo da minha caminhada na escola e guardando. Talvez nunca pensasse que um dia isso fosse virar um livro. Mas, então, com todos esses meus guardados, gravações, filmagens, cadernos, juntando toda a pesquisa que Euclides vinha fazendo, suas leituras, e também chegou o momento dele ter mais disponibilidade quando aposentado, posso dizer que 70%, 80% da parte escrita é dele. Né? Nós estamos aqui falando de um livro que tem 500 páginas. 500 páginas, quantos exemplares? 500 exemplares também foram lançados. Muitas fotos, certamente relatos, né? Isso. Tem uma história muito rica aqui dentro. Muita pesquisa bibliográfica, a gente tentou embasar muito cada afirmação, cada constatação, né, para construir essa história. E esse livro hoje assim, quando a gente diz de turismo, isso também é turismo, né, conhecer a sua história. Depois eu vou deixar o Euclides falar um pouco mais, porque quem realmente se dedicou mais nessa parte da escrita foi ele. Dizer que esse livro hoje já ultrapassou várias fronteiras, e a gente fica muito feliz, além de ter vendido muitos exemplares no dia do lançamento, na festa da comunidade, em eventos da comunidade, também muitos estão indo pelo correio, indo para o Paraná, para Santa Catarina, Mato Grosso. Hoje, inclusive, o bispo Dom Canizio levou mais exemplares para Sinop, e assim vai indo, as pessoas, recebe, e já indica para o outro, e a Júlia, que tem no mercado também para vender. Então, é bem interessante isso, que as pessoas geralmente compram um e logo o vizinho também quer um, porque se encontra na história. As pessoas se encontram. Eu, inclusive, abri agora o livro, e eu tenho aqui na página 143, Cartas para a Alemanha. Né? Então, olha que sugestivo, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de cultura, né? Tem toda essa referência do turismo também aqui. A gente sabe o quanto isso deve ter sido trabalhoso, né, Euclides e Heloíse? Até o Alan já nos fez sinal, né, de que nós devemos estar nos aproximando aí já da metade do nosso programa, mas assim, podemos na sequência falar mais um pouco, mas nesse trabalho aí, tu terias assim, Euclides, algum destaque, alguma coisa que você gostaria de deixar como uma referência, já que nós não vamos poder ler, né, as 500 páginas aqui nesse programa, né? Foi bem legal, claro que foi bastante demorado, né, mas é uma dedicação de 5, 6 anos, mas o prazer está em compartilhar. Eu sempre, né, digo que quem passou por Arroio Grande, né, se o nome dele não está
no livro, o pai dele, a mãe dele, o avô, a avó, está. Então, isso que torna interessante o livro, que as pessoas que compram, elas se enxergam, né, na história de Arroio Grande. E são 500 páginas, né? E, claro, a gente está vendendo ele para mais ou menos recuperar, né, o custo da impressão e outras coisas, mas ele tinha 700 páginas para começar e tivemos que tirar, senão ele ia ficar um livro bastante caro, também difícil de manusear. Quer dizer que sobrou mais material. Eu ia dizer, ó, mais um desafio, né? Daqui a pouco para mais uma publicação. Então, isso não temos a pretensão de contar a história de Arroio Grande, é uma pequena parte, porque a história é muito grande, né? E a gente conta a micro-história, a pequena história, porque na história oficial, o pequeno quase sempre é esquecido, né? E aqui a gente tentou trazer o nome de todas as pessoas, ou ele foi aluno, ou ele morou aqui, ou ele participou do Cecília Farain, ou ele está enterrado aqui, né? Então, achamos fotos, né, que nem as pessoas que tinham as fotos em casa não sabiam quem era, e descobrimos fotos de alunos, por exemplo, 1927, né, pessoas que já faleceram, a gente conseguiu identificar. Praticamente 100 anos, né? Isso. A foto mais antiga deve ter em torno de 125 anos, né? Então são 200 e poucas fotos e sobrou muita fotografia antiga, tem muita coisa guardada. Não, e assim, ó, as fotos, elas são muito sugestivas também, porque elas contam a história, e elas trazem digamos assim, para contar a história. Inclusive, até quando a gente olha para uma foto, a forma como as pessoas se vestiam, né, a identidade, e em algum momento a gente sabe que a gente também se encontra ali. Seja nós, seja os nossos antepassados, né? E isso eu acho que é algo muito significativo, e isso a gente não pode perder. Antes estava comentando cartas para a Alemanha, eu e a Liz estivemos em 2015 na Alemanha, junto com um grupo da Universidade do Fluminense de Rio de Janeiro, e fomos visitar uns parentes lá numa cidade onde é que os Kerbos saíram. E nos entregaram essa carta escrita daqui para lá. A carta original. Isso, lá na Alemanha, né? Não, imagina o orgulho de vocês, né, poderem chegar e poderem ter acesso a isso, e orgulho deles de poder mostrar isso para o descendente. E aí ele nos entregou a carta e está conosco. A carta está com vocês. Nossa, nós temos olha, a isso é uma carta emoção. original, e eu queria dizer que não é orgulho, é emoção. Foi uma emoção muito grande tu receber um escrito que saiu daqui, dessa propriedade aqui, deles contando a lida do dia a dia, como estão os filhos, um estava no seminário, falando da mãe, como estava, que eles tinham cavalos. Então, são Nossa. detalhes minuciosos, e essa carta está escrita numa folha de papel, assim, de caderninho, toda escrita à mão, e isso só quem recebe, e nós temos a cópia aqui, também conseguimos traduzi-la, mas o que nos entregou, ele nos disse, acho que isso deve voltar para casa. Nossa, gente, isso e ele nos realmente entregou, é emocionante. e pouco isso. tempo depois ele faleceu, esse senhor que nos entregou. Então, a gente estava no lugar certo, na hora certa. Não, a gente não sabe nem traduzir esse momento, né? O quanto isso é emocionante, né? Para vocês, para a gente também, né? E poder compartilhar isso com os nossos ouvintes e contando isso assim, ouvindo isso de vocês, né? Que vivenciaram, que presenciaram isso e puderam trazer esse momento, trazer essa carta de volta, né? Para casa, né? Então, e assim representa o que representou talvez naquele momento, quando era a única forma de se comunicar e poder dar um retorno para onde eles saíram, de que eles estavam vivos, acho que é a primeira informação, né? E de que eles constituíram família e que eles estavam bem, né? E as pessoas lá guardar e ter todo esse cuidado, esse zelo com a história. Então, quando a gente faz o livro, também, quando a gente recebe esse tipo de acervo, também tu recebe um compromisso maior, né? Foi o que acontecia quando da memória oral, que eu falei muitas vezes. Teve um período
que não tinha referência na comunidade. Quem sabe a história disso? As pessoas vinham e continuam vindo aqui na nossa casa, é uma coisa natural. Não, vão lá no Kiko, eles sabem, vão lá na Heloísa, eles têm, Olha eles aí. sabem. E isso, ao mesmo tempo, é um orgulho, ao mesmo tempo é um É um compromisso compromisso. da gente manter realmente vivo, e o registro nos ajuda muito E a nesse sentido. veracidade dessas Veracidade das informações, né? informações. Compromisso que a gente tem com a história, com as pessoas, né? Com os nossos antepassados, que nos permitiram chegar até aqui, e a gente também quer levar isso adiante. Isso dá sentido para a vida também. E eu sempre vou dizer assim, que o turismo ele tem muito a ganhar com isso, ele só tem a ganhar com essas iniciativas. Nós chamamos, então, os nossos apoios, e, na sequência, vamos falar, então, com a Sandra e com a Júlia, para continuar contando essa história aqui, né, tão emocionante, né, que é esse momento tão especial que a gente está tendo aqui na casa da Heloísa e do Euclides, no nosso programa aí, Momento do Turismo no Vale. Até depois, até daqui a pouco. Fiquem conosco. A primeira do seu rádio. Integração FM. Chegaram os novos lançamentos da Girando Sol. Tira Limo e limpa vidros Girando Sol. O Tira Limo, com uma fórmula potente que limpa e desinfeta os rejuntes e diversas superfícies resistentes ao cloro. E o Limpa Vidros, que oferece limpeza e o brilho ideal para vidros e janelas. É a Girando Sol trazendo mais soluções para os seus ambientes. Prazer em estar girando o sol. Cuidamos de cada cantinho da sua casa. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta ao nosso 66º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos aqui em no Vale do Arroio Grande, aqui no interior de Arroio do Meio, na residência aí da Heloísa e do Euclides, né, na Ramos House, né, com os nossos convidados também, com a Sandra e com a Júlia, que na sequência vão também poder falar um pouco dos seus empreendimentos. Lembrando que esse programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, Sicredi Região dos Vales e do Hits Restaurante. Eu queria lembrar que agora, antes do nosso intervalo, nós falamos dessa carta, e nós temos aqui no livro a carta original, né, que foi então trazida de volta, digamos assim, ela voltou para casa e ela está no livro, ela foi traduzida.
A gente não vai, eu acho que a câmera não vai conseguir mostrar, mas nós vamos tentar fazer um videozinho, né, para mostrar um pouco depois, né, ao longo do programa, para as pessoas poderem acompanhar e poderem conhecer um pouco também dessa escrita, né, claro, ela está traduzida também aqui, né? Então aí as pessoas vão ter que comprar o livro, né, para poder ler essa carta, mas para dizer o quanto isso também está carregado de sentimento, de história, de cultura, né? E isso eu acho que o nosso programa de hoje está tendo também essa marca. Queremos então agora, depois na sequência, né, Luiz e Euclides, se lá nas considerações finais vocês ainda tiverem alguma consideração a fazer, fiquem à vontade. Acho que nós vamos agora, na sequência, conversar um pouco com a Sandra que já esteve conosco em outra oportunidade, que já conversou, nos falou um pouco da história, né, do camping Arroio Grande, e a gente gostaria de ouvir um pouco da Sandra, quais são as novidades agora nessa temporada 2023-2024. Então, o camping, que faz aí parte também do roteiro aqui de Arroio Grande, do nosso lindo vale, né? E esse ano, então, a nossa novidade lá no camping foi um trailer, porque a nossa cozinha já estava muito pequena, graças a Deus a comunidade aqui de Arroio Grande, de Arroio do Meio, e também os nossos clientes da região têm vindo, né, lá no camping, e a nossa cozinha ficou pequena, né? Então, esse ano a gente teve aí a novidade, trazer um trailer, dividir aí aonde que a gente faz as coisas oferecidas lá no camping, né? E é isso, claro que a gente teria mais coisas para trazer, mas aí ao longo do que a gente vinha fazendo, as chuvas também dificultaram um pouco, né, antes da abertura, então a gente esse ano acabou mesmo trazendo o trailer lá para o camping, né? E hoje o camping ele está aberto todos os dias da semana. Qual é digamos assim, o carro-chefe aí do camping? Em termos de gastronomia, né? Porque vocês têm essa opção também das pessoas buscarem se acomodarem ali, alugarem um espaço, poderem permanecer ali durante vários dias, inclusive. Isso, quem quer vir para ficar uma temporada ou de um dia para o outro, quer pegar diária, né? Nós temos os chalés, temos as cabanas, né? Então, que é alocado, a gente tem as pessoas, os inquilinos lá, que a gente chama de inquilino, que já alocam para a temporada toda, mas nós temos disponíveis também alguns chalés e algumas cabanas que pode locar ou diária, ou na semana, enfim, ou por temporada mesmo, né? Nós temos aí o carro-chefe sempre é o peixe, né? Olha aí, para quem gosta, né? E ele realmente é muito saboroso, né? Então ele tem muita saída, o peixe, o filezinho de tilápia, né? Então, mas também tem outras opções. A gente tem o cardápio com à la carte, tem é servida la minuta, X, porções de batata, pastel, né? Então tem uma variedade bem grande aí para quem vem no camping e aproveitar a natureza que é lá, que é linda, né? O ambiente, um ambiente familiar, um ambiente tranquilo. A gente procura sempre assim o máximo possível ter bem organizado, limpo o camping, né? Então para quem vinha ali se sentir muito bem. E tem inclusive um outro espaço de entretenimento, né? Não sei se a gente pode falar assim. Pode. Tem a cancha de bocha, tem né? A cancha de bocha, eu imagino que ela é muito disputada. Deve ser muito disputada, né? Porque a gente tem aí um esporte, chama-se esporte aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, é muito praticado. E que bom que as pessoas têm essa opção também quando elas chegam ali no camping, né? Isso. Não, e eu gostei muito quando eu fiz essa pergunta de qual era o carro-chefe, ela tinha isso na ponta da língua, né? Porque isso mostra o quanto vocês realmente têm uma marca, têm uma identidade ali no empreendimento de vocês. E o camping já tem quantos anos aí, quantas temporadas aí que vocês já estão trabalhando? Aqui está na nossa família. Que assim, é um pouco mais complexo, porque o pai e a mãe trabalhavam ali quando ele ainda não pertencia à família, né? Já há algum tempo mais, alguns anos já. Então a gente já participava de lá também, junto com o pai e com a mãe, né? Cresceu junto ali, praticamente com o camping, né? Isso aí, eles trabalharam prestando serviço ali por uns 6 anos.
E agora, desde 2017, eu acredito, 17, 18, que ele então pertence à nossa família, que ele foi adquirido, a área de terras ali foi adquirida pelo meu irmão, então, e que todos nós da família trabalhamos ali. Um empreendimento familiar, Isso né? aí. Então a gente chega lá e a gente sente isso, né? Essa acolhida, né? Essa forma de receber as pessoas, né? Esse preparo, esse cuidado também com os pratos que vocês servem ali. E a natureza realmente é maravilhosa, assim, para passar um dia, para passar uma tarde, passar final de semana, que tem essa possibilidade, né? Das pessoas Isso. também alocarem um espaço. E complementando, Marlise, você pediu a questão do horário e quando que, qual é o período que funciona o camping, né? Ele só está fechado nas segundas-feiras, tá? Porque precisa fechar para manutenção, né? Mas senão ele está aberto todos os dias de terça a domingo, das 8 da manhã às 22 horas, que é de terça a sábado. No domingo é das 8 da manhã às 20 horas. E tem um espaço também, Sandra, das churrasqueiras, né? As pessoas querem passar o dia Exato. lá. Como é que elas podem entrar em contato? É nas redes sociais? Tem um telefone de contato? Nas redes sociais, o contato é sempre com a minha irmã, então é com ela que cuida dessa parte ali. Então pode entrar em contato, ela vai responder. Lá também tem o WhatsApp, né? Que o telefone não pega, então tem que ser pelo WhatsApp, ou ligação no WhatsApp, ou pode ser por texto ou áudio, mas não adianta ligar no telefone normal, que não vai pegar, né? E reservar ali com ela. Tem um espaço das churrasqueiras, então, que quem quer vir passar com a família ali, quiser reservar uma churrasqueira, é cobrado ali, acho que, se não me engano, é R$ 30 o aluguel de cada churrasqueira, mas pode passar o dia ali daí no camping, né? E aí tem todo esse espaço disponível, né? Um momento de um bom bate-papo, encontro de amigos, de familiares, enfim, né? Um espaço indicado para isso também. Isso, tem muitas árvores, tu pode colocar uma rede, tu pode ficar escutando o sonzinho da cachoeira, que cai a água lá, Maravilha! que é um Eu espaço acho que o Euclides queria falar sobre isso. E a gente sabe que a Heloísa e o Euclides são frequentadores assíduos, né, do camping. Eles são os nossos clientes premium, como a gente chama. Ia dizer quase sócios, né? Que legal, que bacana. Sandra, a gente quer agradecer demais, né, por você estar aqui conosco, também, né, disponibilizando esse empreendimento, né, essa opção aí, para quem circula pelo Vale do Arroio Grande, então, todos os dias da semana, exceto segunda-feira. Isso aí. Isso aí. Júlia, a gente convidou também a Júlia para participar conosco e ela vai falar de um empreendimento que eles assumiram já há algum tempo, que tem toda uma história também para ser contada, mas que tem algo que nos chamou muito a atenção, inclusive foi uma dica da Heloíse, de que aqui pelo Vale do Arroio Grande circulam muitos ciclistas, né? Pessoas que passeiam aqui, que passam, que vão em direção ao Cristo, ali de Encantado, ou em outros pontos, e fazem ali o que aqui a gente chama de um ponto de parada. É isso, Júlia? É isso aí, passa bastante ciclistas, jipeiros, os motoqueiros também, vão fazer as trilhas todos os finais de semana e o ponto de encontro deles é ali. Eles param geralmente, então, para comer alguma coisinha, beber uma cerveja, um refri, alguma coisinha assim, que a gente tem um lugarzinho destinado, então, para isso, lá do lado. E compartilham histórias, eu imagino, Isso aí. né? Da onde vêm, para onde vão, o que encontraram ali Isso, no vale. muitas vezes param para tirar fotos também, pedir sobre a história. A gente não sabe muito, né, ainda de antigamente, mas o Kiko até está passando bastante. Eu imagino, ele já pegou aqui o livro também, imagino que talvez tenha algo também no livro que ele queira comentar, né? Que a gente até, fora do ar, antes vinha falando sobre isso também, sobre fotos que tem aqui no livro, alguns que registram um pouco da história, eu acho que aqui já temos uma, né, Júlia? Uhum. E começou, na verdade, numa brincadeira em casa, né, a gente não tinha experiência nenhuma, que quando o pessoal fechou, a gente comentou em casa, vamos pegar e vamos alugar e dar continuidade no mercado, né, mas acabou por ali, né, ninguém deu muita bola. Daí, um dia resolvemos conversar de novo sobre isso e fomos atrás, né? Porque como é uma pena estar fechado, né? Porque não tem nada no Vale aqui de mercado, coisa assim. Seria o mais próximo ao Capitão ou então no centro, né? Daí a gente foi atrás, então, para tentar alugar.
Só que naquele momento eles não queriam, porque eles queriam dar continuidade. Ah, ficou por aí, a gente voltou para casa, até que um dia veio um funcionário deles lá na nossa casa e pediu se a gente ainda tinha interesse em alugar, que eles tinham decidido por não abrir mais. Daí a gente conversou de novo e decidimos tentar, então sem ter experiência nenhuma. Na época eu só estudava, eu tinha 16 anos e meus 2 irmãos trabalhavam Uma fora. jovem empreendedora, desde sempre. Daí decidimos tentar, então eles pararam de trabalhar, nós então ficar os 3 no mercado. Daí foi indo, começou a dar certo, tudo. Daí passou 2 anos que a gente tinha alugado, a gente decidiu tentar comprar deles, para não ficar na questão do aluguel, né? Que acaba sendo um dinheiro perdido no meio. Daí fomos, não queriam primeiro, demorou meio ano mais, até que então eles decidiram vender. Daí a gente comprou e está tentando manter. A gente está tentando preservar o máximo possível do que era, né? Tivemos que fazer algumas reformas, porque não tinha condições de Até para continuar. manter a estrutura em condições de funcionamento, mas preservando a história. Questão da vigilância também, do sanitário, que teria que fazer algumas mudanças. E estamos aí até hoje. Até o Euclides nos alcançou aqui o livro, né, com uma foto, né, do local. Eu até vou pedir, eu não sei se a Júlia ou se o Euclides quer descrever um pouco essa foto, porque ela lembra uma história não tão recente, mas algo nos chama muita atenção, né? Porque também relata um pouco que se hoje os ciclistas passam lá e é um ponto de referência, nem sempre foi assim. Aqui a história mostra, aqui a foto mostra um outro ponto aí de encontro. Essa foto deve ser da década de 1950, por aí, quando era a casa comercial Ritt, e era a casa mais, digamos, o Geschäft, ou a venda mais forte de Arroio do Meio. Eu gosto quando usam as palavras em alemão, né? Porque quem nos acompanha, quem conhece, consegue entender o que essas palavras carregam de significado, Isso. né? Então, aqui a foto deve ter aqui umas 10, 12 juntas de boi, todo mundo trazendo o feijão, o milho. Na época não tinha soja, os porcos, né, eram vendidos ali, coletados, e aqui o pessoal certamente fazendo uma venda e do lado já tomando uma cervejinha, festejando a venda, o que está sendo preservado, né? E há uns 10, 15 anos atrás vieram 2 casais da Alemanha e o meu irmão levou eles lá a tomar uma cerveja. Eles acharam aquele ambiente bem nostálgico. Aí 2 ou 3 anos voltaram de novo, e aí o que eles pediram? Nós queremos lá tomar uma cerveja de novo. Olha, né? Como marcou realmente. Então é um lugar que mostra a história também, né, da década deve ser de 1930, 40, 50, lá funcionou como uma fábrica de manteiga, né? O pessoal vendia muita lenha, então isso tudo passou pela história da casa comercial que vocês estão trabalhando hoje. Isso, eu sempre comento, até o antigo dono sempre fala que lá era o ponto de troca, né, também, na verdade, né? O pessoal trazia ovo, essas certas coisas, né, em troca de mercadorias, eles trabalhavam também com tecidos, né, e coisas de roupas. Me chama a atenção, até um registro, meu marido gosta também de andar de bicicleta por aí, e quando ele faz a parada, esses dias, né, ele comentou o que ele encontrou e como chamou a atenção a estrutura da casa preservada, né? Então, ele não conhecia o mercado na época, né, mas passando por lá, ele conseguiu identificar essa história ali contada e preservada, né? Isso também faz com que esses locais sejam uma referência, as pessoas querem conhecer, elas querem recuperar talvez um pouco dessa história que elas ouviram contar, mas não conseguiram mais identificar os locais, né? E a gente tem que levar em consideração também que nós fazemos parte do roteiro do Cristo aqui, que o pessoal vem de Arroio do Meio, Capitão, e vai até o Cristo ali, né, para o interior. E muito ciclista, né? Quem sabe no futuro a gente não teria uma ciclovia pelo nosso vale, né? Olha a sugestão aí do Euclides, né? Quando a gente, né, fala sobre turismo e sobre oportunidades e possibilidades, a gente sempre fala também disso aí, né? Porque a gente sabe que o vale está crescendo, as oportunidades de turismo e de outros setores da economia também estão avançando, e acho que essa dica, essa ideia para quem está nos acompanhando, para quem nos
está nos ouvindo, olha, vamos deixar essa ideia aí anotada, registrada. E quem sabe quando isso acontecer, né, Euclides, a gente volta a falar sobre isso, vamos voltar aqui, né, contar talvez uma outra história, né, Luíse? Nesse espaço que hoje é um espaço mais familiar, né, mas que carrega toda essa história, e talvez amanhã ou depois ele vá ter uma outra história que a gente possa aí contar, compartilhar com quem nos acompanha também. Mas, Júlia, assim, desse teu espaço, desse teu empreendimento, o que mais você gostaria de compartilhar aí com quem nos acompanha? Assim, a questão do pessoal que vem ali, a gente acha muito importante, interessante também, né? Porque tem pessoal que para e até conta pra gente, a gente começa a conversar e tal, e acabam entrando, eu lembro disso, meu avô vinha aqui, coisas assim, né? Que a gente também acaba aprendendo, né, estando ali. A gente já vai fazer agora em março, vai fazer 8 anos já que a gente está ali. Eu e um dos meus irmãos, só que estamos tocando, meu outro irmão teve que parar e ajudar em casa. Então ficou eu e ele. Eu, ano passado, até então saí em questão de dar aula e coisa, mas voltei ali. Eu dava meio turno ficava ali. E pretendemos seguir e sempre tentar melhorar, né? Não, e eu vou aproveitar e dar uma ideia, uma dica para a Júlia, né? Ela tem toda essa história, ela tem essa formação no magistério. Daqui a pouco essa história ela também pode registrar, né? Porque existem tantos fatos pitorescos que certamente vocês já ouviram, já vivenciaram, e isso tudo daqui a pouco vai ser uma história, né, também contada, e que vai, como dizia antes Euclides, esse livro conta uma parte da história, né? Então tem muita história aí para ser contada. E muitas vezes esses empreendimentos, esses espaços, eles têm uma história longa, né, mas que é contada, né, uma história oral, mas que daqui a pouco pode também ser registrada numa forma de livro. Por que não, né, Júlia? Quem sabe? Daí a gente também pode contar essa história, né? Nós já estamos nos aproximando aí do final do nosso programa, passa muito rápido. Quando a história é boa, quando o papo é bom, né, o tempo passa muito rapidamente. Eu acredito que vocês ainda tenham muitas histórias aí para contar, mas já temos que fazer, então, agora, partir aí para as nossas considerações finais. Eu acho que eu começo aí com a Sandra, depois seguimos com a Júlia, e encerramos aqui com o Euclides e a Heloíse. Perfeitamente. E só para complementar ainda, antes de me despedir por aqui, os ciclistas que passam aqui no mercado, eles dão uma parada ali no camping também. E eu acho que como o nosso vale ele é um roteiro turístico, eles vão parando e vão conhecendo, isso é muito legal. Eles vão levando a nossa história adiante também, né? Isso eu ia comentar antes, por isso que é tão importante ter também a própria sinalização, a identificação, a gente ter um material de divulgação para que quem circula por aqui possa conhecer, possa acessar, enfim, também conhecer e divulgar, né, para outras pessoas também virem aqui conhecer. Isso aí. Marlise, mais uma vez, obrigada pelo convite e quem sabe até uma próxima, né? Obrigada a todos os ouvintes também. A gente sempre agradece, né? Sempre é bom a gente poder divulgar esses empreendimentos e as novidades, né, que vocês têm aí para as novas temporadas. E 2024, finalzinho aí, vamos voltar a conversar também sobre novidades, porque a gente sabe que vocês sempre têm algo, né, uma novidade para oferecer aí para quem frequenta aí o Camping Arroio Grande. Júlia? Eu vou aproveitar então já para dizer que a gente está atendendo sempre de segunda a domingo, ou de domingo a domingo, né? De segunda a sábado, então, a gente atende das 8 a 15 para o meio-dia e das 1h30 até as 15 para as 7. E de domingos, então, nosso horário das 9 às 11h30. Nos feriados, a gente está atendendo das 8 até 15 para o meio-dia. E quem chegar aí no mercado vai ser atendido pela Júlia ou pelo Cassiano. Isso aí, olha, já deixamos aí também, né, o registro, o agradecimento também para né, que de alguma forma também ele te liberou para você poder participar aqui com a gente, sim, né? Agora ele está lá e... Sim, e eu vou até dizer assim para os nossos ouvintes que eu e a Júlia estamos muito bem acompanhados aqui, muito bem acomodados, né, nessa mesa aí de apoio, né? E que conta aí toda uma história também.
Júlia, então, obrigada Isso aí, eu que novamente. agradeço pelo convite. Heloísa e Euclides, considerações finais. Também quero agradecer, né, o programa estar acontecendo aqui na Hammers House. A gente poder contar um pouquinho das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, e dizer que o trabalho também não termina por aí. A gente nem falamos que criamos, no dia do lançamento do livro também, a Casa de Memória Felipe Rames, na comunidade. Está sendo feito um trabalho muito intenso, o Euclides Chay também faz parte da diretoria do cemitério. Parece estranho falar sobre isso, mas quero dizer que o nosso cemitério hoje é um ponto muito visitado por toda uma história que ele contém e preserva. E existe hoje um trabalho de restauro, de uma preocupação de manutenção dessa memória, capitaneada pelo Kiko, né? E nós estamos com trabalhos intensos de recuperação de túmulos antigos, seu escrito em alemão, sua tradução, a sua preservação, e inclusive com tombamento de túmulos dentro dessa preocupação de manutenção de história. Quando, na última visita também de pessoas da Alemanha, só para a gente também endossar isso, disseram, não, nesse lugar, nós tínhamos levado só a pessoa que estava conosco até lá, ele disse, não, o grupo todo precisa conhecer isso, que é um trabalho diferenciado que está sendo feito. Além de nomeação de ruas, que quem deveria estar falando tudo é o Kiko, mas as mulheres vão tomando conta, né? Então, esse trabalho de preservação continua, ele tem que ser constante, né? E precisa dar significado conhecendo a história. Então, esse é um trabalho desafiador. Que bom que estamos nesse caminho, né? Nos entusiasma, nos motiva, nos movimenta em prol do nosso vale, em prol do turismo, e que Arroio Grande cresça e apareça. Eu até queria aproveitar, Heloísa, nessa tua fala. Em uma oportunidade, eu assisti um pequeno vídeo, né, de uma fala, né, que o Euclides fez no cemitério. Ele apresentou, acho que um túmulo, acho que foi isso. E eu confesso que eu nunca tinha ouvido e visto uma fala tão significativa do cemitério. Foi algo que me chamou muito a atenção. Inclusive, na oportunidade, eu comentei contigo, porque até pela referência, às vezes, que a gente tem do cemitério. Então, ele me fez ver também uma outra face que nem sempre a gente tem do cemitério que a gente tem tão presente. Então, eu queria dizer que os nossos empreendimentos aqui da Sandra e da Júlia, eles são importantes também para Arroio Grande, não são só para os turistas, né? Então, para nós é importante, né? Vamos comer uma coisinha, tomar uma cerveja, tem um lugar ali do lado. Até falta fazer um rancho, né? Onde vai? Em vez de atravessar a cidade, o trevo, que às vezes é complicado, vamos ali na Júlia, né? Então, isso também é importante para nós, né? E estamos sempre à disposição. Oi. O livro também está disponível para venda na Terra Fértil, né? Arroio do Meio. Eu ia perguntar em que local, em que espaço as pessoas podem... Terra Fértil e na Júlia. Daqui a pouco a gente bota lá na Sandra também, né? Isso aí, perfeito, né? E também uma outra forma seria um contato pessoal com vocês? Muitos buscam a gente pessoalmente também estamos disponíveis para venda. O valor do livro, a gente não falou, é R$80. Certo, obrigada. Nós queremos, então, agradecer novamente por esse espaço aqui, por esse momento tão agradável, né, de cultura, de conhecimento, de turismo, aqui no Vale do Arroio Grande, que a gente pode aí compartilhar com todos os nossos ouvintes, seja no YouTube, seja no Facebook, seja também na Rádio Integração. Agradeço ao Alan, que está aí na parte técnica, nos dando esse apoio, né, esse suporte, aos nossos apoiadores, né, que sempre nos dão essa oportunidade de a gente divulgar, né, tudo o que a gente tem de bom aí no nosso município, no nosso vale, em se tratando de turismo. Antes da gente encerrar, eu gostaria de dar uma notícia que eu acho bem relevante, que é uma parceria entre o Ministério do Turismo e o IFSUL, que disponibiliza 6.000 vagas em cursos profissionalizantes aí na área do turismo. E queremos também dizer que as inscrições para esses cursos abriram já no dia 15,
e vão permanecer disponíveis até o dia 25 de fevereiro. Então, como é que as pessoas podem procurar? Então, os interessados podem se cadastrar através do site da IFSUL, né, onde então também encontrarão as opções de agente de recepção e reserva em meios de hospedagem, mensageiro em meios de hospedagem, copeiro, garçom, espanhol básico e espanhol intermediário. Então, essa aí é uma oportunidade também de profissionalização que o Ministério do Turismo abre em parceria com o IFSUL aqui, também aqui de Lajeado, aqui da nossa região. E tem uma outra notícia, que até algo meio inusitado, né, que a gente vinha conversando, que é uma outra oportunidade de empreendimento, que é o sonoturismo. Então, é o turismo apenas para dormir, né? Parece algo estranho, mas já existe um mercado para isso, né? E as informações que a gente tem é que em São Paulo, por exemplo, houve um aumento de 30% nesse tipo de hospedagem. Então, fica aí uma ideia, uma dica, né, para quem daqui a pouco quer empreender na área do turismo aí para o ano de 2024. Estamos, então, encerrando aqui o nosso 66º programa Momento do Turismo no Vale. Agradecemos também aos nossos convidados e desejamos, então, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, a quem nos acompanha, aos nossos apoiadores, e deixamos o convite, então, na próxima terça-feira será, então, feriado, né, de carnaval, então o programa não vai ser exibido, mas, então, sim, no dia 20 de fevereiro, né, voltamos, então, com o programa Momento do Turismo no Vale. Um grande abraço, uma boa tarde e até lá.